Chega um momento em que a vida parece pesada demais. Nada aconteceu de repente, mas aos poucos a esperança foi diminuindo, a confiança foi ficando frágil e acreditar passou a exigir mais esforço do que antes. Quando isso acontece, não significa que algo esteja errado com você, significa apenas que a sua alma está cansada e precisa ser ouvida. Voltar a acreditar na vida e em você não é um ato de força, é um processo de reconexão, de cuidado e de verdade interna. Olá, prazer, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Diuli e neste canal eu busco trazer informações sobre como viver bem apesar de tudo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre como voltar a acreditar na vida e em você. Bora lá para mais um vídeo? E a primeira forma de voltar a acreditar na vida e em você é reconhecendo o cansaço emocional sem culpa. Porque muitas vezes a gente pensa assim: "Ah, eu estou bem, eu tô com a saúde ok, mas eu estou tão cansada emocionalmente, a minha cabeça, o meu corpo pesa e as minhas emoções estão desreguladas e tudo mais, mas eu não posso sentir isso porque existem tantas outras pessoas piores do que eu, com situações mais difíceis e complicadas, e eu estou aqui me fazendo de vítima. E não é assim que você deve pensar. Essa é uma forma errada de pensar. Por quê? Se você está cansado, esgotado emocionalmente, você precisa se regular, você precisa voltar ao seu eixo, ao seu normal. Mas para que isso aconteça, você precisa entender por que você chegou nessa situação e fazer diferente. Só que às vezes a gente não consegue mudar tudo. Às vezes a gente está numa rotina difícil, às vezes a gente está numa época complicada da nossa vida e a gente não pode mudar tudo, sei lá, sair daquela vida que a gente está vivendo de forma imatura e inconsequente, porque, sei lá, não vai ter o que comer, não vai ter onde morar, não, né, não é isso. Mas é olhar o que eu posso fazer diferente, mesmo que pequeno, para diminuir, né, esse meu cansaço emocional, para melhorar as minhas emoções, para me controlar mais. O que que eu posso começar a fazer de diferente? E às vezes são coisas mínimas, por exemplo, ignorar pessoas chatas pode ser um caminho. Ah, é difícil? É, mas você vai ter que se empenhar. Parar de dar respostas que podem levar a explosões, a discussões que não fazem sentido, que não vão ajudar em nada, que não vão acrescentar em nada, né. Deixar de ser aquela pessoa reativa e ser uma pessoa mais pensativa. "Ah, é difícil, é complicado". É, mas se você precisa melhorar, talvez, né, seja esse o caminho. Então, assim, começar a olhar o que que você está fazendo que está te atrapalhando, que está te cansando emocionalmente e fazer diferente. E aí vai o teste, né, tem que começar a testar coisas que você pode fazer para mudar em relação a isso, e mudar mesmo, mas olhar de verdade para aquilo que está te atrapalhando, porque às vezes a gente não quer mudar aquilo, a gente não olha para aquilo, a gente começa a mudar várias coisas na nossa vida que não fazem sentido nenhuma serem mudadas, quando a raiz do problema é algo que a gente não quer mexer e não quer tocar, né. Então, aí não vai adiantar, então a gente tem que ir, né, para olhar para isso, para mudar esse cansaço emocional de verdade, fazendo isso de verdade, querendo de verdade e se sacrificando se for preciso, né, de uma forma, é claro, não inconsequente, né, tem que olhar bem para essa situação, mas assim, fazer mudanças pequenas ou mudanças grandiosas se forem possíveis, mas mudar. Também entender que a perda da fé é uma resposta e não um fracasso. Às vezes você já não acredita mais na vida ou em si, porque você sofreu tantas derrotas, decepções, tristezas, que é só uma consequência, né, uma consequência de tudo isso é perder essa fé, perder a fé na vida, perder a fé em você, nas pessoas, no ser humano e às vezes até em Deus, que é o pior de tudo, né, quando a gente não tem mais fé em nada. Porque quando a gente perdeu a fé no ser humano e nas coisas materiais e humanas e terrenas e tudo mais, mas ainda acredita em Deus, nessa força superior que nos ajuda, que está lá, que, né, que nos incentiva, que de alguma forma está nos mandando energia e força, então a gente ainda tem algo ali para se agarrar, mas quando a gente já perdeu a fé em tudo, aí o bicho pega, aí tá complicado, né. Por quê? E eu acho ainda que esse é o pior tipo, de resgate para se fazer, né, quando a gente se depara com uma pessoa que não tem fé nenhuma em nada, que está totalmente decepcionada, deprimida, aí é mais complicado, não é impossível, né, todo ser humano é digno de resgate e com certeza tem como melhorar,
A questão é como, né, é descobrir esse como, mas existe, só que muitas vezes a gente não descobre a tempo, né, e enfim, o pior acontece, mas o objetivo não é esse. O objetivo é que a gente consiga se ajudar ou consiga ajudar alguém que a gente ama muito e que está passando por uma situação assim, mas, fazendo voltar a ter essa fé, acreditar, né, acreditar em você, no seu potencial, né, se eu estou falando aí com alguém que está desacreditado, né, voltar a acreditar em você, no seu potencial, no ser humano, olhando, né, para situações boas, legais. Então, por exemplo, aquelas pessoas que perderam a fé no ser humano, olha para Jesus Cristo, né, que foi um ser humano, que fez tantas coisas boas. Ah, mas eu não sei se ele realmente existiu, porque às vezes a pessoa tá tão sem fé que nem nisso acredita, né. Ok, então olhe para Madre Teresa de Calcutá, por exemplo. Foi um ser humano, né, tem imagens dela, ela realmente existiu e ela fez tantas coisas boas, né. Ah, mas existe muitas teorias da conspiração aí que falam, né, de coisas ruins dela, mas o projeto dela em vida fala por si só, né, o que ela fez foi registrado, foi visto e ela fez muitas coisas boas. Então, assim, um ser humano que, né, é inenarrável, um ser humano incomparável. Então, assim, existe. "Ah, mas é uma em tantas", pois é, mas ela fez tanta diferença, mas tanta diferença. E assim como ela, existem tantas outras, né, que tantas outras pessoas que ainda estão vivas hoje, que ajudam tanto e que fazem a diferença na vida das pessoas. Então é nessas pessoas que a gente tem que se inspirar, é para essas pessoas que a gente tem que olhar. E se a gente perdeu a fé em nós mesmos, a gente precisa olhar para nossa história e buscar enxergar as coisas boas que a gente viveu, que a gente fez, que a gente conquistou. Ah, mas foram coisas pequenas. Pois é, mas conquistou? Assim como conquistou coisas pequenas, pode conquistar coisas grandes, porque agora você é maior, porque agora você tem condições de buscar mais, né? Você tem um conhecimento maior, tem mais experiência de vida. Então, assim, olhar para coisas boas que te inspirem a melhorar. Então, voltando a reafirmar, a falta de fé, a perda da fé é só uma resposta, mas não é algo definitivo, né, você pode mudar essa resposta, com outras perguntas, com outras situações, né, e reverter esse quadro. Busque fazer isso, vale a pena. É muito importante também a gente separar quem somos do que vivemos. Às vezes a gente viveu uma história muito triste, muito complicada, muito difícil, mas a gente tem que saber que não somos aquilo, nós vivemos aquilo. E muitas vezes a gente não teve escolha, principalmente se foi ali na nossa infância, na nossa juventude, onde a gente era dependente de alguém. E se a gente não teve escolha, a gente foi vítima da situação, sim, ok, mas a gente não pode carregar esse vitimismo para o resto da vida, não pode ficar arrastando isso como se fosse aquelas pedras de condenados, né, que ficam arrastando a corrente o resto da vida. Se liberte dessa corrente. Agora você tem o poder de fazer as suas escolhas, de se transformar num ser humano melhor, então faça isso. Se você perdeu a fé na vida, perdeu a fé em você, eh é porque você não se encontrou ainda, você não encontrou o seu potencial, a sua verdade, a sua essência, você não fez essa conexão. Assista outros vídeos meus para que você comece a ter vontade de se conectar com isso, né, porque tem muitos vídeos aí, falando sobre essa temática e com certeza vai despertar algo dentro de você. Mas entenda que você pode se reconstruir o tempo todo. E se você não gosta desse ser humano que você é até hoje, você pode se transformar. Você pode ser como a borboleta, né, que se transforma, ou melhor, como a lagarta que se transforma na borboleta. Então, se você não gosta dessa pessoa que você é agora, do que você é até o momento, pense assim: "Hoje eu sou lagarta, a partir de agora eu vou construir o meu casulo e vou me transformar na borboleta". Mas essa transformação depende de você. E entender que reconstruir a sua confiança pode acontecer em pequenos passos, mas passos reais. Pode ser que seja em grandes passos também, depende aí de você, mas não espere isso, né, principalmente se você perdeu essa fé, né, e tá nessa fase difícil. Então, assim, você tem que reconstruir a sua confiança sim, e faça isso aos pouquinhos, um passo de cada vez, como se fosse uma criança aprendendo a andar. Então vai lá, dá um passo hoje, outro passo amanhã, tenta fazer isso de uma forma planejada, tenta planejar essa sua nova reconstrução
E isso vai te dando confiança. Cada dia que você vence uma etapa, que você vence uma parte desse processo, você vai se fortalecendo, vai acreditando em si, vai se reconhecendo, vai se reconectando com a sua verdade, com a sua essência. Se você não sabe qual é a sua, comece esse processo de autoconhecimento, autoentendimento, para que você fortaleça essa sua fé em si mesmo, fé na vida e tudo mais. Comece a buscar a espiritualidade, a conexão com Deus, com Jesus, né, ou com aquilo que você se sentir bem, né, mas comece a cultivar essa fé, comece a a buscar isso. E eu ainda digo mais, assim, comece a buscar isso primeiro em você, né, se fortalecendo, se entendendo, para quando você estiver ok, ou minimamente ok, você buscar, né, aquilo que está lá fora também. Mas agora me conte você, gostou do vídeo? Gostou da temática? Te ajudou? Como te ajudou? Deixe aqui nos comentários para eu saber e entender sobre essa interação, fase da vida e tudo mais. Também peço que, se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você acredita que merecem receber essa informação e também assista o próximo vídeo que eu vou deixar aqui na telinha, que com certeza vai complementar e muito o assunto do vídeo de hoje. Obrigada por assistir e te vejo no próximo vídeo. Tchau!